Entre as promessas de ano novo existe uma que quase nunca aparece na lista: ser mais tolerante. Tolerância não é concordar com tudo, e sim aprender a conviver com o que é diferente da gente. É perceber que o preconceito não nasce do nada, ele é ensinado. Mas quando a gente se permite a olhar de verdade o outro, as diferenças deixam de assustar e passam a ensinar que todos temos o direito de existir sem rótulos. Para a conversa de hoje, os nossos convidados são Marcelo Dias, militante histórico do movimento negro, foi deputado estadual e criou, aqui na Alerj, a Comissão de Combate às Discriminações. É também autor da lei que transformou o dia 20 de novembro em feriado estadual em homenagem a Zumbi e Dandara. Com ele, vamos refletir sobre racismo estrutural, memória e reparação. E Adriana Mota, que além de conduzir essa conversa, também participa ativamente desta edição. Pedagoga, foi presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e a criadora do grupo Mães da Resistência, que foca no acolhimento da população LGBTQIA+. Com ela, vamos ampliar nossos olhares sobre sexismo e a importância do acolhimento familiar. Olá! Hoje, o nosso programa Radar Alerj está em busca de respostas para a seguinte questão: como eu posso ser uma pessoa mais tolerante? Antes de começar essa conversa, eu gostaria de me autodescrever para vocês. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, cacheados na altura dos ombros, uso óculos, estou vestindo um macacão estampado com folhas e flores. E vou aqui iniciar a nossa conversa, como vocês viram no vídeo de abertura, com um gigante, que é o meu amigo Marcelo Dias, que vai, então, nos ajudar nessa missão de dialogar sobre tolerância. Marcelo, a nossa dinâmica hoje vai ser: nós vamos sortear algumas frases, manchetes de jornais, pensamentos que têm a ver com os temas que nós vamos abordar. Essas frases, muitas vezes, são ditas como uma forma de brincadeira, algo que, na opinião das pessoas que emitem esses pensamentos, não tem um sentido negativo, mas que a gente sabe muito bem que podem ser experiências dolorosas. Dói muito ouvir o que está escrito nesses papéis. Então, nós queremos já iniciar. Eu vou tirar o primeiro papelzinho aqui, vou ler a frase. Se você se sentir confortável para comentar, você comenta, eu comento, a gente vai alternando os comentários. Tá bom Tá assim? ótimo. Então, vamos ver lá qual é a primeira frase que nós vamos... É uma notícia. O Brasil segue entre os países com os maiores índices de violência contra pessoas LGBTQIA+. Eu vou comentar, vou iniciar fazendo um comentário sobre isso, Marcelo, se você me permite, porque a minha experiência com a população LGBTQIA+, vem de eu ser uma mãe de uma pessoa LGBT. Na verdade, eu sou mãe de uma e meus enteados também são, né? Então, essa experiência de viver a questão da diversidade, da orientação sexual, da identidade de gênero, a partir do olhar de mãe. Então, eu sempre comento o seguinte: uma mãe, ela não quer que o seu filho e sua filha sofram violência. Isso serve também para as mães de meninos e meninas negras e negros, né? Então, a mãe de uma pessoa LGBT, o que ela quer é que seu filho seja respeitado, amado, valorizado, tenha emprego, possa andar por aí, possa amar em liberdade. E o nosso país, infelizmente, tem índices de violência que são altíssimos, no geral, e tem índices muito voltados para a população LGBT, né? Então, hoje, eu diria o seguinte: o maior medo de uma mãe, de uma menina lésbica, de um rapaz gay, de uma pessoa trans, é o medo da violência. Isso marca a trajetória de todas as mães de pessoas LGBTs. Você quer fazer um comentário sobre isso ou passamos para a próxima pergunta? Não quero comentar porque eu também sou tio de um casal LGBT. Eu conheço o preconceito que
principalmente o menino sofre, porque ele demonstra, né, que é homossexual. A menina não. Se ela não se apresentar como lésbica, ninguém sabe. Mas o rapaz não consegue esconder a sua condição de homossexual. E eu pertenço a uma entidade que foi a primeira entidade negra no Brasil a criar um grupo de homossexuais negros, o MNU. O MNU foi fundado em 1978, o Movimento Negro Unificado, e na Bahia, em 1981, o Tosta Passarinho, finado Tosta Passarinho, e outros irmãos negros criaram o Adé Dudu. Adé é homossexual, Dudu é negro, homossexuais negros. E é um grupo que existiu durante 4, 5 anos, e nós temos até hoje o Coletivo Nacional LGBT do Movimento Negro Unificado. Bacana demais, né? É uma conexão aí entre as lutas. Você quer sortear uma frase agora, Marcelo? Fica à vontade. Também é uma notícia. O local de trabalho é o lugar onde mais ocorrem denúncias de racismo e injúria racial no Brasil, segundo a plataforma Jus Brasil. E principalmente num local que deveria ser de acolhimento, que é a escola. Você conhece muito bem. O presidente Lula, em 2003, no seu primeiro ano, o primeiro projeto que ele apresentou no Congresso foi a Lei 10.639, que trata da história do negro e da África nos currículos escolares. E até hoje nós temos uma grande dificuldade, 22 anos depois, 2 décadas depois, a gente ainda não conseguiu implementar plenamente essa lei, porque nós somos uma sociedade de uma cultura eurocêntrica, judaica cristã, e que as religiões de matriz africana é muitas vezes vista como coisa do demônio, do diabo. E essa lei que trata de cultura, de ancestralidade, de história, é vista muitas vezes por fundamentalistas, diretores fundamentalistas, professores preconceituosos, como uma lei que trata de religiões de matriz africana, de coisa do demônio. E não é isso. Então, a gente vê que muitas crianças sofrem o racismo dentro da escola, que era um local que deveria ser, como diz Nelson Mandela, um local de libertação, né? Porque educação é libertação. Certíssimo. Eu só tenho uma coisa a acrescentar. Meu sonho é que a gente pense na educação antirracista no dia a dia mesmo. Não precisa ser gastar rios de dinheiro, né? É a gente pensar isso cotidianamente. E eu espero que aqui na Escola do Legislativo a gente também consiga produzir educação legislativa antirracista no nosso cotidiano. Estamos tentando, né? Vamos avançar nisso. Então, vamos para mais uma pergunta. Essa aqui você vai comentar com certeza. Lei de cotas é para dar privilégios. Olha, pessoal, foram cerca de 3 séculos e meio de escravidão no Brasil. No período escravocrata, tinha uma lei que dizia que escravos e leprosos não podiam frequentar a escola. Então, foram 350 anos de exclusão da população descendente de africanos da educação formal. E depois da abolição, em 1888, nós tivemos uma dificuldade incrível de frequentar as escolas e as universidades. Eu me lembro que, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu frequentava a UERJ, eu ia lá para um encontro da SBPC, Sociedade Brasileira de Pesquisa e Ciência, né? Esse é o nome. E eu chegava lá, eu via na UERJ, no pátio da UERJ, um monte de alunos que tinham carros. Carros muito bonitos.
E eu chegava naquele debate, eu não via estudantes negros, só estudantes brancos. A universidade, a UERJ, que é uma universidade do estado do Rio de Janeiro, não tinha estudantes negros. E ela começou a mudar a sua cor através das cotas que foram implementadas pela primeira vez no estado do Rio de Janeiro, que foi um parlamentar de direita, lá de São João de Meriti, que apresentou o projeto nessa casa, foi aprovado e foi implementado no governo Garotinho. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a primeira turma negra de medicina formada na UERJ. Depois veio o governo Lula e implementou as cotas nas universidades federais, que mudou a cor da universidade no Brasil e nos colégios técnicos, na educação no nosso país. Então, não existe isso, é um resgate, é uma reparação de 350 anos de escravização e de mais de 100 anos de exclusão da juventude negra das universidades, das escolas. Bom, eu sou uma mulher branca, mas sou uma pessoa antirracista. Então, eu comungo muito dessa opinião de que reparar um erro gravíssimo histórico não é dar privilégios, né? A gente está corrigindo aí, tentando corrigir, né, uma desigualdade histórica. Então, para mim, cota é um dever moral, ético, e não tem como a gente pensar que isso seja um privilégio, né? Essa é uma luta que até hoje tem muita dificuldade, muito enfrentamento. Por exemplo, na semana passada, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina votou um projeto acabando com as cotas na Universidade Estadual de Santa Catarina e nos colégios de Santa Catarina que têm as cotas. Então, é uma lei inconstitucional, porque o Supremo votou por unanimidade que as cotas são constitucionais, mas, mesmo assim, uma Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, de um Estado onde 23% da população é afrodescendente, votou contra as cotas nas universidades do Estado de Santa Catarina. Então, é uma luta do nosso cotidiano, uma luta permanente contra o racismo no nosso país. É preciso estar atento e forte. Marcelo, mais uma frase para você. Nossa, que desperdício você ser gay. Essa é uma frase bastante emblemática, assim, né, do ponto de vista da questão da tolerância e do respeito, né? Acho que é preciso a gente entender uma coisa. As pessoas LGBTs, elas existem, elas nascem assim. Nenhuma pessoa gay, nenhuma lésbica nasce com 18 anos, né? A gente nasce, todo mundo, bebê e tal, e a gente é desse jeito, né? Não é uma escolha da pessoa. É algo que é daquela natureza daquele indivíduo, né? Então, eu penso assim, nunca é desperdício você amar. Se você ama alguém do mesmo sexo ou alguém do sexo diferente, se esse amor é bom, é bonito, é sincero, é um amor de companheirismo, né? Sem violência, um amor bacana, nunca é desperdício. Desperdício é você querer se meter na vida dos outros em algo que não diz respeito a você, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que cada um vive a sua sexualidade, cada um vive o seu amor, de preferência nesses termos, né? Um amor sem violência, sem preconceito. Para mim, esse é o ponto crucial, né? Não tenho que me arvorar, dar opinião na vida dos outros. Eu conheço vários casais LGBT, tanto homem quanto mulher, que adotam crianças. Crianças que foram abandonados pelos pais, que foram abandonados pela mãe, pelo pai, que estava lá sem perspectiva de futuro, e foram adotados por casais LGBT e estão tendo uma vida plena, estão estudando, estão se formando enquanto ser humano, e estão dentro dessa casa, criado por um casal LGBT, estão aprendendo a amar e estão aprendendo a respeitar a diversidade, a humanidade de cada um. Como é que amar pode ser um desperdício? Não é, gente.
É a melhor coisa que tem, né? Amar, ser amado e ser respeitado. Agora sou eu, não é isso? Já estou Isso. metendo a mão aqui. Nossa, mas você vai sair assim? Está querendo ser assediada? Acho que aqui está falando talvez de uma roupa, de uma maquiagem que uma mulher use. Na verdade, primeiro, assim, eu acho que é bom a gente desmistificar, sabe, Marcelo, aquela ideia de que existe alguma mulher que goste de sofrer violência. Acho que isso é uma frase até muito comum, muito antiga, assim, né, do imaginário brasileiro, né? Ah, aquela mulher gosta de apanhar, gosta de ser assediada, gosta de sofrer violência. Eu trabalhei muito tempo apoiando mulheres que sofreram violência, né? Trabalhei nessa política do enfrentamento à violência contra as mulheres por 10 anos e posso te garantir que nenhuma mulher gosta. Mas romper o ciclo da violência também é algo muito difícil. Implica em você tomar decisões que são decisões que, ao longo da sua vida, passando por violência, você foi perdendo essa capacidade de tomar decisões simples. Então, às vezes, a gente vê uma mulher que é vítima de violência, por exemplo, que teve seus documentos destruídos pelo companheiro. E essa mulher ela não consegue se sentir autônoma o suficiente para fazer de novo a sua carteira de identidade. Estou dando um exemplo bem simples para mostrar isso. Uma vida vivida debaixo de uma situação de violência faz com que você vá, aos poucos, se tornando incapaz de tomar decisões. Você se vê acorrentado dentro dessa violência. E o fato de uma mulher estar vestida com uma roupa tal não é uma autorização para que essa mulher seja tocada ou ouça, né, algum tipo de cantada de gracinha. É importante a gente perceber que, se isso fosse verdade, por exemplo, em países onde as mulheres andam vestidas dos pés à cabeça, não haveria nenhum tipo de violência, né? Então, não é a roupa que a mulher usa, não é o lugar onde a mulher está, não é o horário em que a pessoa está na rua, é uma condição que a gente precisa enfrentar muito, que é a tolerância com a violência que as mulheres sofrem, né? E justificando por causa de roupa, por causa de maquiagem, por causa de, enfim, de onde a mulher estava, né? E eu fico muito feliz que está tendo grupos de homens. Eu tenho um amigo lá no Vidigal, o Mauro, e ele tem um grupo de homens que se reúne uma vez por mês para discutir o machismo dos homens, né? Como se reeducar respeitando a posição da mulher na sociedade. Então, e eu já vi também outras lives, várias, de homens se reposicionando na sociedade e respeitando o direito das meninas vestir a roupa que elas querem usar. E a gente, homem, temos que nos reeducar para respeitar o desejo, a vontade dessas meninas, dessas mulheres. Perfeito. Mais um papelzinho para você, amigo. O racismo não existe mais no Brasil. Essa frase a gente ouve sempre. Porque teve uma pesquisa que perguntou à população brasileira, né, se existe racismo no Brasil. E a maioria esmagadora reconheceu que existe racismo. Aí o entrevistador perguntou: e você é racista? A maioria esmagadora disse que não é racista. Então, essa é uma tarefa que não só o movimento negro, mas a população progressista tem que travar no dia a dia. Porque se a gente não reconhecer que existe racismo no Brasil, nós não vamos atacar o problema. Nós não vamos ter políticas públicas, como o governo federal e outros governos vêm tentando implementar, para nós superarmos essa chaga, que é uma chaga histórica, que o racismo no Brasil é um racismo estrutural, é um racismo institucional, e a gente ainda tem o racismo recreativo, né? Aquele que as pessoas fazem piadas de mau gosto com relação à população
afrodescendente e acha que não está nos ofendendo, nos machucando. Porque só quem é negro, só quem é afrodescendente, sabe o que é enfrentar na escola, no trabalho, no campo de futebol, no barzinho, aquelas piadas que nos machucam. E que quem fala não reconhece que está machucando o seu amigo, a sua namorada, a sua esposa, porque é uma pessoa de uma outra etnia, de uma outra raça. Acho que é importante também, Marcelo, a gente pensar que ações a gente pode ter no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso ambiente familiar, que também levem a essa reflexão sobre como o racismo, às vezes, ele é muito disfarçado. Dificilmente, hoje em dia, você vai encontrar uma pessoa francamente racista, que vai dizer, não, eu sou racista. Todo mundo hoje se declara antirracista. Mas eu vejo que o antirracismo ele também precisa ser baseado em fatos. A gente precisa tomar atitudes antirracistas, né? A gente precisa, enfim, pensar sobre isso, refletir sobre isso e ver que práticas a gente pode ter para enfrentar esse tipo de questão, né? Nós que trabalhamos no parlamento, eu me lembro muito de uma situação que aconteceu no Senado. Havia uma senadora negra e essa senadora negra foi, entre aspas, né, confundida com a tia do cafezinho, como se uma mulher preta não pudesse ser uma senadora. A gente está falando de um estado que já teve senadora negra, vereadoras, enfim, deputadas, mas disfarçar esse racismo com uma brincadeira, como você colocou, do racismo recreativo, é algo que hoje já não cabe mais. E a gente precisa enfrentar isso com atitudes, né? Com ações, né? Bem concretas. Eu posso fazer um comentário? Claro. Eu estou aqui na Escola do Legislativo há 7 anos. E como é que eu cheguei aqui na Escola do Legislativo? O deputado André Siciliano, amigo, estudou comigo na década de 90, na universidade, eu fazendo o meu curso de Direito e ele fazendo o curso dele. Ele me chamou aqui na Assembleia. Ele era o presidente da Assembleia e falou, Marcelo, a deputada Mônica Francisco, do PSOL, ela sofreu um caso de preconceito racial. Não foi um racismo assim afrontoso, mas os seguranças não permitiram ela entrar no elevador porque não reconheceu ela enquanto deputada, né? E ele me chamou para fazer um curso aqui na Escola do Legislativo. E nós fizemos um curso com os seguranças, nós lotamos a sala, era lá na outra sede, lotamos a sala com mais de 40, 50 seguranças, e a gente falou sobre racismo, falamos sobre LGBT, sobre machismo, e a partir dali eu vim integrar a Escola do Legislativo, e eu fico feliz que a Escola do Legislativo, não só no mês de novembro, mas durante todo ano tem feito debates aqui nesse espaço, nas nossas salas que nós temos aqui, debates sobre como enfrentar o racismo no parlamento e na sociedade. Então, aqui meu testemunho sobre esse papel extraordinário que a ELERJ, a Escola do Legislativo, desenvolve na luta antirracista. Ah, que bom. Então, estamos indo no caminho certo. Mais uma frase. Uso de expressões como inveja branca ou a coisa tá preta. A coisa tá preta é quando a coisa tá ruim. Com certeza. Não cabe, né? Não dá para a gente falar isso hoje em dia, né? Precisamos rever nosso vocabulário também, não só nossas ações. É verdade. Por isso, toda uma luta pelo letramento, que a gente chama de letramento racial, né? Perfeito. Porque a gente não pode aceitar o que era normal lá no passado, né? Que hoje a gente não vai banir as músicas, né? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é com relação à população LGBT ou nega do cabelo duro, né? Então, a gente não vai banir o que é passado, o que é história, mas nós temos que ter uma nova forma de
conversar principalmente com as crianças e com os estudantes, para nós mudarmos a nossa forma de encarar essa sociedade pós-moderna. É fundamental isso, eu acho, o trabalho com as crianças, né, Marcelo? Primeiro, para que eu penso assim, as crianças negras, as meninas e os meninos pretos, se reconhecerem como tal. Eu vejo algumas pessoas adultas que vêm me dizer assim: eu, quando era criança, eu não sabia que eu era uma menina negra, um menino negro. Eu fui aprender isso, quer dizer, a identidade da população negra, eu acho que vem muito de encontro a essa lei que, no currículo escolar, fala da importância de estudar a história do povo negro, né? A história, a trajetória dos negros africanos, dos negros no Brasil, né? Porque isso vai fazer com que essa identidade possa realmente ser refletida através dos meninos e meninas, né? Isso é muito importante. E tem a ver também com a autoestima, né? Muitos meninos e meninas, a questão do cabelo, da vestimenta, enfim, pode acabar de alguma forma fazendo com que eles se sintam infelizes porque estão sofrendo preconceito por causa das questões raciais, né? Então, para uma criança, isso pode ter resultados, né, muito nocivos a vida toda, né? Principalmente dentro da escola, que não é lugar para isso. Não sou preconceituoso. Tenho até amigos gays. Ou tenho até um pretinho que eu gosto muito, uma pretinha que eu gosto muito, né? Essa, é claro, né, está voltada aqui para a questão LGBT. Que bom que as pessoas têm amigos também e amigas de todos os tipos, mas o fato de você respeitar só quem é seu amigo não significa que você está sendo tolerante, né? Então, eu acho que um princípio básico do respeito, né, e da tolerância é justamente você respeitar aqueles que não são iguais a você, né? É muito fácil eu tenho um amigo gay, eu respeito o meu amigo gay. E os outros amigos, né? E os outros gays? E as outras pessoas que são LGBT ou que são diferentes de mim, né? A tolerância, eu penso um pouco, Marcelo, que a gente também, falando agora do lugar de mãe, né? Para uma mãe existe um aprendizado em lidar com aquele filho ou com aquela filha LGBT. Porque nós, mães, criamos expectativas sobre aquela criança que nasceu, que a gente amamentou, que a gente imagina que vai casar assim assado, que vai ter netos, que vai, enfim. Expectativas são ideias dentro da nossa cabeça que, em algum momento, confrontadas com uma realidade diferente, podem gerar algum sentimento de frustração. É normal, porque mães e pais vão se frustrar a vida inteira com o comportamento dos filhos. Eu queria que o meu filho acordasse de manhã, fizesse a cama, escovasse o dente, tomasse o banho, e às vezes ele não vai fazer isso. É claro que é uma coisa totalmente diferente, né, da sexualidade, enfim. Mas a gente tem que aprender a lidar com as nossas frustrações e perceber o nosso papel enquanto mãe, enquanto pai, de acolher esse filho, né? De amar esse filho, né? Eu gosto muito de um movimento de mulheres lésbicas que tem aqui no Rio, que fez uma faixa para as mães. E essa faixa diz assim: ame sua filha sapatão. Ame seu filho, ame sua filha, independente de qualquer coisa, ame, exercite isso. E exercite esse aprendizado. É um aprendizado muito bacana para um pai e para uma mãe, né? Então, eu tenho até um filho gay, mas eu respeito toda a comunidade LGBT. Isso é um exercício diário, né? E eu acho que você, como tio, também faz esse exercício. Com certeza. Eu tenho uma experiência terrível na minha vida. Nós tínhamos um núcleo do PT lá no Vilagem Pavuna. Isso final da década de 80, início da década de 90. E tinha um amigo que participava lá com a gente desse grupo. E ele tinha um filho homossexual. 2 filhos, um era homossexual. E ele reprimia muito esse filho homossexual.
Esse garoto, ele morava no 14º andar. Esse garoto, uma vez, não aguentando a opressão do pai, ele pulou do 14º andar. Esse pai ficou arrasado, mas ele foi o responsável pelo suicídio do filho. Então, o preconceito, o racismo mata. E a gente conhece essa história no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, a gente tem que construir uma sociedade tolerante, uma sociedade sem racismo, sem preconceito contra as mulheres. Estava lendo ontem, Adriana, o número de mulheres assassinadas em 2025 no Brasil são 4 mulheres por dia. O feminicídio está destruindo a nossa sociedade. E para as mulheres pretas, quanto mais preta a cor da 70% são pele, negras. maior é 70% das a mulheres violência. assassinadas são negras. É importante. Então, eu acho que a gente tem uma boa dica aqui de início de ano, para quem está nos assistindo, né? Eu, como mãe, né, que, enfim, sou fundadora de um movimento de mães que chama Mães da Resistência, penso sempre assim, puxa vida, a ceia de Natal de algumas famílias foi diferente porque aquelas famílias não acolheram seus filhos LGBTs. E eles não estavam lá nesse dia, que é um dia de amor, de troca. Enfim, talvez nesse ano, para ser mais tolerante, a gente possa ampliar o nosso acolhimento, o nosso coração e fazer uma ceia completa, né, trazendo esses filhos, trazendo a população LGBT, respeitando as mulheres, não sendo racista. É um exercício para o próximo ano, né, para a gente se dar aqui, né? Que momento especial. Estou muito feliz, Marcelo, de fazer essa troca com você. Essas trocas que fazem a gente seguir acreditando em dias melhores, em pessoas melhores, o que é muito importante. A gente já está perto de encerrar, mas eu ainda tenho 2 perguntas que valem tanto para você como para mim. A primeira é o seguinte: o que você gostaria que fosse ensinado na escola, desde cedo, para reduzir preconceitos? Eu acho que os temas que nós abordamos aqui têm que ser ensinados na escola. Implementar a 10639, a história do negro no Brasil, a história de Zumbi, a história de Dandara. Dia 15 agora foi o dia das advogadas. E a DJD, né, que é uma associação nacional de juristas, fez um post sobre Esperança Garcia, Ai, que maravilha. uma mulher negra que foi a primeira lá no século XIX, fez uma petição ao escravocrata, denunciando os maltratos que ela e as mulheres escravizadas sofriam. Então, a JD fez essa homenagem muito bacana. Então, a gente precisa ensinar nas escolas que nós não fomos objetos, nós não fomos escravos, nós fomos reis, rainhas, governantes de impérios poderosos na África que viemos para cá escravizados. E precisamos ensinar também, desde pequenininho, que a gente precisa respeitar a comunidade LGBT, precisa respeitar as mulheres, os pais precisam ensinar os seus meninos a lavar roupa, a lavar louça, a... Ser um adulto funcional. Exatamente, né? Então é isso que a gente precisa fazer para construir um Brasil mais caridoso com a nossa população e principalmente com a população historicamente excluída, como são as mulheres e a população afrodescendente e os povos originários, né? Nós nunca podemos esquecer dos verdadeiros donos dessa terra que estão sendo expulsos aí pelos latifundiários, pelo agro, que não querem respeitar a decisão do Supremo com relação ao marco temporal. Eu, em relação a essa educação na infância, tem algo que eu também gostaria muito, Marcelo, que fosse valorizado. Não sei se ensinado é a palavra, mas, enfim, é um comportamento que a gente precisa também levar em conta, né? Que é a gente resolver conflitos sem usar violência.
Eu penso coisas talvez diferentes de você. Hoje aqui nós estamos concordando, mas certamente, sei lá, se a gente for pensar em outros aspectos, nós pensamos diferentes, não é? E os conflitos, eles não precisam ser eliminados na nossa vida, Marcelo. A gente tem que saber lidar com esses conflitos sem usar a violência para resolver os conflitos, porque a violência não resolve. A violência pode interromper uma discussão, você pode, né, com isso, enfim. Mas resolver a questão não resolve. E eu acho que muitas vezes a gente está usando demais de violência para resolver conflitos, ou a gente está evitando tantos conflitos que a gente está acabando, porque a gente não tem mais capacidade de diálogo. A gente tem que dialogar com quem é diferente da gente. Estamos no parlamento, lugar de dialogar, né? Mas a gente tem que dialogar respeitando. A gente tem que dialogar sem ferir o outro, seja pela sua condição de orientação sexual, seja pela questão racial, seja por ser uma mulher ou uma pessoa com deficiência, enfim. Acho que o diálogo, resgatar o diálogo é tão importante, né, Marcelo? Acho que isso é uma capacidade que a gente precisa valorizar muito do diálogo, né? Tem uma última pergunta ainda. A tolerância é considerada uma habilidade, né? Você vai desenvolvendo, né? Que treino básico que a gente precisa ter como ser humano para fortalecer essa nossa habilidade? Eu acho que o diálogo é um deles, né? Eu me inspiro muito em um cara que passou 27 anos na prisão. Prisão, inclusive, de segurança máxima. Nelson Mandela. Quando Mandela se elege presidente no início da década de 90, a população negra, ou uma parcela da população negra, queria botar fogo nos brancos. Porque foram 40 anos de apartheid. O levante de Soweto, o exército branco, o exército do apartheid, assassinou mais de 1.000 jovens negros entre 14 e 17 anos. Essa população queria jogar os brancos ao mar. E o Mandela, com a sua tolerância, com a sua humanidade, com seu amor ao seu povo, independente da etnia, ele conseguiu criar aquilo que ele chamou de nação arco-íris. Uma nação multirracial, uma nação plural, que acolheu os indianos, que acolheu os muçulmanos, que acolheu... Então, é o maior exemplo de que o diálogo constrói uma nova sociedade, constrói uma nova humanidade, né? Uma humanidade tão necessária para nós impedirmos o ataque americano à Venezuela, para impedirmos a guerra da Ucrânia, para impedirmos a destruição da humanidade pelas armas nucleares que, ao invés de estar sendo diminuída o seu arsenal, está sendo cada vez mais implementada pelas grandes potências nucleares que não abrem mão dessa ameaça atômica ao nosso planeta. Perfeito, é muita sabedoria, né? Bom, eu tenho certeza de que com todas essas trocas, o nosso diálogo aqui hoje, o 2026 de quem nos assistiu vai ser mais leve, empático, colorido, respeitoso e acolhedor. Que neste mundo que ama colocar rótulos, a gente, ao olhar para o outro, só enxergue o rótulo de ser humano, de iguais, mesmo com tantas diferenças que também são boas. Agora, antes de encerrar, eu queria te pedir que você deixe aqui para a gente os seus canais de contato e uma mensagem final de reflexão para quem está nos assistindo. Eu não sou muito habilidoso com as redes sociais, eu nem sei qual é o meu Instagram, mas depois eu passo. Mas é fácil achar o Marcelo pelo Instagram da Elerge, tá? Daqui a pouco eu vou dar o legal. arroba da Elerge. Faço da Elerge, Marcelo, por enquanto, eu sou seguidor da... Isso aí, está conosco aqui. E a minha palavra final é de que a Escola do Legislativo continue sendo esse espaço de acolhimento da diversidade,
Eu tenho visto aqui, no mês de julho, a nossa diretora acolhendo as mulheres negras, né, no dia 25 de julho, no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, realizando no mês de maio eventos sobre o significado, o verdadeiro significado da abolição. Em novembro, colocando aqui cartazes, né, lindos sobre a história de Zumbi, sobre a história do 20 de novembro. Então, espero que a Escola do Legislativo continue com essa pegada acolhedora e diversa que a Adriana tem implementado. Com a sua ajuda e de vários colegas aqui da escola também. O meu arroba é adrianamota1508, mas eu queria convidar vocês para conhecerem também o arroba Mães da Resistência, que é onde eu faço o meu ativismo enquanto mãe de pessoas LGBT, e deixamos lá o nosso colo e o nosso carinho para toda a população LGBT. E o meu recado é o seguinte: eu não gostaria mais, Marcelo, que nenhuma pessoa LGBT virasse mártir, porque foi assassinado, porque sofreu uma violência. Eu, como mãe, tenho que falar daquilo que é o meu maior receio, que é o meu medo, que é o meu filho perder a vida, a minha enteada perder a vida porque é LGBT. Seja porque foi tirada por outra pessoa, seja porque ele mesmo se agrediu, né? Isso é comum também na população LGBT, como você mencionou um caso aqui. Então, enquanto for possível, eu tenho o meu colo disponível para toda a população LGBT, e o meu colo é grande. Então, carinho de mãe aqui não vai faltar. Muito obrigada, Marcelo, pela sua participação, suas palavras sábias, e muito obrigada, claro, a você que acompanhou o nosso programa até aqui. Aproveito para te fazer um convite. Se você ainda não segue a Elerge nas redes sociais, siga para acompanhar o nosso calendário de atividades, que volta com força total a partir do mês que vem. A nossa escola oferece atividades gratuitas, abertas ao público em geral e com temas de interesse para toda a sociedade. O nosso arroba é Escola do Legislativo Rio. Te espero na próxima segunda-feira, às 19h30, para o último episódio dessa nossa temporada do Radar Elerge, em que vamos colocar no nosso radar a próxima pergunta, que é: como posso ser mais estudioso, mais estudiosa? Um abraço, até semana que vem. Tchau.